Olá, galera. Hoje a gente vai ver é, a parte de sistemas operacionais, né? Só que eu estava vendo os vídeos anteriores, achei que estava um pouco monótono, só ouvindo eu falando, quer dizer, vai continuar só ouvindo minha voz. Mas eu resolvi animar chamando uma ajuda aí para nos orientar a respeito de sistemas operacionais. Então eu chamei ela mesma, Ladybug e seu amigo Cat Noir, para nos ajudarem a explicar os conceitos básicos de sistemas operacionais. Nessa primeira parte, a Ladybug vai nos ajudar a falar sobre essa parte aí dos conceitos associados a sistemas operacionais e como eles podem nos ajudar a mexer com os sistemas operacionais e uso. O Cat Noir vai nos ajudar a explicar um pouquinho sobre o uso do Windows, do Linux, as coisas básicas que precisamos aprender para mexer com esses sistemas operacionais. A primeira coisa é entender que o sistema operacional é uma camada que permite comunicar com o hardware. Então vamos pensar da seguinte maneira, né? Para que os nossos heróis aí possam ter acesso aos seus poderes, eles precisam fazer uso de uma interface, né? Os poderes, os dispositivos todos, a gente pode entender como se fosse o hardware. A aplicação é cada um desses heróis aí, a Rena Rouge, o Carapaça, a Ladybug, o Cat Noir, a Queen Bee. Isso aí são as aplicações, né? Nessa metáfora que eu estou usando. Os Kuamis são os sistemas operacionais e os poderes seriam hardware, tá certo? Não tem como você acessar os poderes sem o Kuami, sem o sistema operacional. Então, é isso que o sistema operacional é, uma camada para que a gente possa acessar aquela parte física, né, da placa-mãe que a gente não entende. Quais são as principais funções do sistema operacional? Primeiro, o que ele faz? Ele cria uma abstração. Quando a Ladybug chega e fala assim, tique transformar, né, quando ela usa essa linguagem para poder virar a Ladybug, né, o Kwame incorporar o poder nela, ela, na verdade, está criando uma abstração, uma instância, né, do poder da Ladybug naquele instante, tá certo? Então, a máquina real, que é a placa-mãe, ela, na verdade, só se torna acessível através de uma máquina abstrata, que é o sistema operacional. Sem ele, a gente não consegue acessar os recursos que essa placa-mãe nos disponibiliza. Nem na CPU, nem na BIOS, nada. Então, quem gerencia os recursos do hardware, né, que fazem parte da placa-mãe, é o sistema operacional. Então, para isso que ele serve. Assim como os coanos, né, permitem que os heróis acessem os poderes associados a cada um deles. Bem, como uma máquina abstrata, ele pretende é, ocultar, né, a complexidade do hardware. Ou seja, talvez a palavra melhor seja melhorar a complexidade do hardware para nós, de maneira que a gente não veja como o hardware é complexo e ele se torne mais simples para nós. Esse desenho aí que vocês estão vendo a Ladybug, um bonequinho, né, dela e um desenho. O que são isso? São interfaces, né, do sistema operacional da máquina, né, composta pela Ladybug. Né? Cada uma delas oferece interfaces padronizadas. Você vê, tanto o desenho quanto o bonequinho tem a máscara. É assim que a gente identifica que ela pertence ao mundo da Ladybug, pela máscara, pela roupa cheia de bolinhas. E é igualzinho no mundo do sistema operacional. O Word, o Excel no Windows 10, no Windows 8, ele na verdade fornece uma interface que é padrão. Você sabe onde estão cada as funções, um menu, como é que ele vai se organizar, porque eles são iguais. Né? São padrões, iguais não, desculpe, padronizados. Cada um deles está adaptado à função da aplicação, mas você sabe exatamente como acessar, né? O botão de abrir, o botão de novo,
certo? Assim como o bonequinho, o desenho, também tem uma interface padronizada. Ambos apresentam a máscara e a roupa de bolinha. E isso é uma visão homogênea, né, de acesso a todos os dispositivos que fazem parte da máquina como um todo. É da mesma maneira, né? Uma criança brincando com um bonequinho vai poder ter uma visão homogênea dos dispositivos que a Ladybug real do desenho, né, tem também. Essa que é a ideia da abstração. Essa que é a ideia de ter uma visão abstrata, né? É uma interpretação daquilo que é real, no caso, a placa-mãe. Bem, vamos entender um pouquinho melhor isso, né? Então a gente tem um nível do usuário, da aplicação, do sistema operacional. Bem, a Ladybug, na verdade, é tudo isso, né? Todo esse conjunto. Mas vamos separar cada componente dela. A Marinette é a usuária. Quando ela diz tique transformar, ela entra na aplicação que acessa o sistema operacional. O kernel do sistema operacional a gente vai entender como se fosse o TIC, né, o QAM dela. Através desse acesso, ela tem acesso aos dispositivos, que são o que? Por exemplo, o ioiô, a força que ela tem para pular de um prédio para outro. Então, isso são os dispositivos dela. Quem é que permite esse acesso? É o QAM, o sistema operacional, o kernel. E quando ela se transforma na Ladybug, a Marinette acessa uma aplicação. E como é que ela acessa isso? Através de um comando, tique transformar. Esse comando, na verdade, é representado pela parte lá de baixo, esses comandos em assembly. Então, tique transformar é o assembly do mundo da Ladybug, para a Marinette virar Ladybug, tá certo? Então, é mais ou menos isso que faz com que a usuária Marinette, acessando a aplicação, né, acessa o tique, manda um comando em assembler e por isso então ela tem acesso aos dispositivos que a transformam numa super heroína. O sistema operacional, ele gerencia o quê? Quais recursos que a placa-mãe nos oferece? O processador e todos os seus cores, todos os seus núcleos, a memória, o acesso aos dispositivos de armazenamento, que são os dispositivos de arquivos, conexões de rede, qualquer dispositivo que se conecte, né, impressora, scanner, um microfone, como por exemplo que eu estou usando agora. Isso tudo faz com que o sistema operacional tem a necessidade de acessar e gerenciar esses recursos. Além disso, ele é usado para controlar o acesso do usuário a esses dispositivos, equilibrando o uso e evitar eventuais conflitos nos processos rodando. Usando ainda aquela metáfora do TIC, né, do QAM como um kernel, né, a gente tem todos esses componentes. Esse é um sistema operacional completo. Entrada, gerência de entrada, gerência de memória, gerência de arquivos, gerência de usuário, gerência de processos, gerência de segurança, a interface gráfica, gerência de rede, gerência de erros e gerência de contabilidade. E o kernel, né, é o nosso comezinho. Acontece que para ser um sistema operacional mesmo, ele precisa, é básico, a existência de gerência de entrada e saída, que seria o gerência de dispositivos, o gerência de memória, gerência de arquivos e gerência de processos. Os demais podem ou não existir, né, num sistema operacional, mas nada é um sistema operacional se não tiver essas gerências aí que estão marcadas, né, como sendo principais. Que o kernel é? Né? É o núcleo do sistema operacional. É ele que contém os comandos de acesso ao hardware. É a TIC, né? É só acesso aos poderes se eu dou o comando, né? Que é TIC transformar. Né? Assim como os outros QAMs também têm seus comandos. Então, o sistema operacional, através do kernel, ele permite o acesso ao hardware, o acesso à parte que gerencia os processos, a comunicação dos processos. Bem, existem dois modos básicos no sistema operacional. O modo usuário, que é aquele comum que você acessa clicando em cima de um ícone do seu dispositivo. E o modo privilegiado, que é o modo que o sistema operacional, através do kernel, faz. Quanto mais protegido for esse modo privilegiado,
menos sensível a vírus de computador o sistema operacional se torna. Porque aí ele protege, tem uma camada que protege o acesso ao hardware. Nos sistemas mais primitivos era mais fácil acessar o hardware do que os de hoje, né? Porque o kernel era mais aberto, era mais menos mais inseguro, menos seguro, ok? Bem, vamos então entender para a gerência de processos dois conceitos básicos: programa e processo. Como é que a gente pode ver o programa? Então, eu botei aí a roupa da Ladybug, a máscara e o ioiô. Não tem a Marinette aí dentro, né? Então, é isso que é um programa. Tem todos os conceitos associados à Ladybug, né, os poderes, mas eles estão estáticos, né? Não possui estado, está parado, não tem funcionalidade. Agora, quando a Marinette invoca, né, o come dela, né, e se transforma na Ladybug, aí ela tem uma noção dinâmica de todos os conceitos estáticos ali em cima. Então é isso que é um processo. É um programa em execução. E ele passa por diversas fases ou estados durante a sua existência. É interessante ver o seguinte: nós costumamos chamar o Word de programa, Excel de programa, PowerPoint de programa, mas na verdade tudo isso são processos. Enquanto eles estão lá parados, sem a gente clicar em cima, eles são apenas processos e nada além disso. Desculpe, são programas e nada além disso. Só se tornam ativos quando a gente clica, aí sim se torna um processo. Então o Word, Excel, quando estão operando, na verdade são processos e não programas. Bem, vamos então entender os estados dos processos, né? É, conforme eu falei, a roupa, a máscara e o ioiô sem a marinete dentro é o programa, ou seja, estático. Aí a gente dá carga, ou seja, carrega esse programa clicando no ícone ou dando a linha de comando associado. É a hora que ela chega, né, e fala, tique transformar, ela se transforma em uma instância. Cada vez que ela pede a transformação, uma instância nova do mesmo programa, tá certo? Ou seja, tornou-se ativo. A partir daí é um processo, deixou de ser um programa. E aí ela entra no modo pronto, né? Do novo entra no modo pronto, que é o quê? Preparando para trabalhar. Então, toda vez que ela age como super-heroína, é como se ela estivesse alocando o CPU e rodando, executando. E fica fazendo isso dentro de um determinado quantum, que é o tempo que é separado para ela na CPU, para o processo operar. E quando, por exemplo, ele está rodando, mas um outro processo entra, ele entra na condição de suspenso, ou seja, não faz nada. Não é, veja só, é diferente do programa, em que a roupa está vazia. No modo suspenso, olha lá, a marinete está dentro da roupa. É diferente do programa. É um processo que está parado, ela simplesmente não está atuando ali naquele momento. Mas todas as condições de atuar estão ali. Aí, quando as condições para que ela possa voltar a atuar se tornam possíveis, ela entra no pronto e roda de novo. E fica assim até que termine e ela vire marinete de novo. O processo terminou, o programa volta, o programa volta a ser um programa, ou seja, volta a estar no estado estático. E a marinete é apenas uma usuária que não está acessando aquele programa que vai virar um processo. Isso no estado terminado. Como é que se processa isso? Dentro da CPU, existem vários algoritmos ali dentro que pegam um processo e particionam eles em tempos, né, em blocos de tempo. Isso é para o quê? Para a CPU te dar a ilusão que ela está executando várias coisas ao mesmo tempo. Esse tempo é tão pequeno que te dá essa ilusão. O que a gente botou aí embaixo? Por exemplo, o processo principal, né, que a gente chamou de P1, é o processo da marinete transformada. Mas a gente já viu em outros programas que ela pode fundir, né, com AMIs e virar uma mistura de Ladybug com, por exemplo, Dragão. Isso é um outro processo. Tá? E para cada um desses processos, a CPU, junto com o sistema operacional, vai particionar esses processos, entendeu? É, em tempos, né? Um vão ter mais tempos, outro vai ter menos tempo. Os algoritmozinhos vão separar duas coisas, tanto a parte de que a CPU vai usar, quanto a memória que também vai ser particionada para esse processo.
E vai priorizar qual é o processo principal, né? O da Ladybug ou da Ladybug com o dragão, por exemplo, né? Então isso vai ser priorizado e os processos mais prioritários vão ganhar é, à frente na fila na hora que for a CPU for separar os tempos direitinho. Seja a Marinette como é, Ladybug simples ou Ladybug dragão, em qualquer uma dessas situações, ela usa o ioiô. O ioiô, na verdade, é parte do processo. É um conteúdo do processo, só que ele é uma atividade comum a vários processos similares, como por exemplo o Word, né? Ele tem impressão, né? O PowerPoint também, o Excel, ou seja, impressão é uma atividade comum. O sistema operacional, né, os modernos, eles sabem que as aplicações vão usar impressão, que vão usar leitura, que vão usar abrir um arquivo. Então, essas atividades comuns, elas, na verdade, fazem parte de um processo maior e essas atividades chamam-se thread. Então, o nosso ioiô lá da história é o thread, ou seja, ele está sendo usado por vários processos diferentes e ele pertence a um processo principal. Se esse processo sai, aquela thread sai. Ou seja, se a Marinette deixa de ser a Ladybug Dragão, a Ladybug Cat Noir, as diversas junções de Ladybug com outros poderes, também deixa de existir, porque eles são sustentados pelo processo principal. No caso dos sistemas operacionais modernos, o sistema operacional já carrega uma espécie de processo cheia dessas threads. Então o Word, o Excel e o PowerPoint não precisam carregar a parte de impressão, ela já está no sistema operacional. Isso economiza tempo de acesso ao processador, melhora a performance do processo em si, né, do processo que você está acessando, né, o Word, Excel, e com isso você gerencia melhor o recurso de processo do computador. Outra coisa importante é a gerência de memória. Cada processo usa uma área de memória específica. Elas podem até ser compartilhadas, mas em geral ela tem todo processo tem a sua própria área. Pode ter áreas compartilhadas, mas ele tem a sua própria área. E essa própria área é justamente para evitar interferências e acessos indevidos. Quem faz isso é a gerência de memória, através de algoritmos também. O que ele faz? Ele mapeia essa memória, tá, em pedaços, né, de maneira que ele possa alocar esses pedaços, né, que ele mapeou da memória, indexar, numerar, para que o processo esteja ligado àquela áreazinha, aquele conjunto de endereços e não se perca. Tá ok? Bem, na verdade, os sistemas operacionais eles têm capacidade de gerenciar uma memória maior do que a física. Por exemplo, o Windows 10, junto com o hardware, né, associado, ele pode gerenciar até 10 terabytes de memória. Mas na verdade, se a gente for comprar um computador aí numa Casa Bahia, numa Casa Vídeo da vida, num ponto frio, a gente vai pegar computadores que tem no máximo 8 gigabytes, não mais do que isso, ou 16 gigabytes. E o restante, né? 16 gigabytes não são 10 terabytes. O restante, bem, primeiro, dificilmente você vai conseguir ter esses 10 terabytes de memória. Mas você pode ter os 16 GB mais um pouquinho usando um artifício de memória virtual, que é usar parte do disco, que a gente vai ver mais adiante, como a área de memória RAM, como se fosse memória RAM, tá certo? A gente tem que lembrar o seguinte: memória é um recurso muito escasso e a gente tem que otimizar o seu uso. A memória real, né, é composta por aqueles cardzinhos de memória, né, aqueles que eu já comentei com vocês. E geralmente ela é dividida em quadros, né, de 4 até 64 KB, tá certo? Esses quadros, na verdade, eles compõem segmentos e páginas, né, com a forma mais tradicional de gerência de memória. Mas
como a gente viu, o sistema operacional pode acessar mais do que a memória física. Para isso, ele usa é, uma parte do disco, né, da área de arquivos, como se fosse memória de RAM. Óbvio que o acesso é mais lento, ele vai colocar coisas ali dentro que são mais lentas e tal, que são mais raras de serem usadas, né? E com isso você consegue aumentar a RAM, né? É, virtualmente. A RAM física continua sendo 8 GB, mas você pode dobrar 16, 32, usando parte do disco, tá certo? Esse mecanismo, né, de usar parte do disco, a gente chama de swap, tá? Ele é muito comum nos mais modernos sistemas operacionais. Bem, conforme eu falei, todo processo tem a sua parte própria, mas ele tem partes que podem ser compartilhadas, né? Como eu falei, a thread não deixa de ser uma parte compartilhada de um processo. Então isso é possível de ser usado. A forma mais comum de um sistema operacional manipular a memória é através de um recurso chamado paginação. Ou seja, ele separa a memória em páginas, né? E cada página tem seu endereço, e com isso ele aloca as páginas aos processos. E assim garante, né, que o processo tenha, independente de ter parte compartilhada, ele também tenha a sua parte própria, né, de uso específico dele. Bem, quem é o Hawk Moth da gerência de memória e dos processos? É um cara chamado Deadlock. Imagine a seguinte situação. Imagine que apareçam dois tiques iguaizinhos, né? Com os mesmos poderes e tal. Aí a Marinette chega e fala: tique transformar. Qual dos dois vai assumir? Eles são iguais. Eles ficam impedidos de executar suas ações porque ele não sabe quem é que é um. Os dois têm a mesma prioridade, né? Os estão sendo chamados ao mesmo instante, e isso a gente chama de deadlock. Um outro inimigo é a invasão de memória, tá? Que é comum quando você usa programas que não foram corretamente escritos, tá certo? Mas o principal é esse aí, o deadlock. Um ou dois ou mais processos, né, ficam impedidos porque eles têm características muito similares, e aí o computador entra em pânico. No mundo antigo, a gente diria que era a tela azul do Windows. Ainda dá umas telazinhas azuis, mas os sistemas operacionais já têm mecanismos mais fortes para poder controlar o deadlock. Bem, os sistemas de arquivos. Não há coisa mais simples de entender os sistemas de arquivos que não seja a caixinha dos Kwames, dos Miraculous, tá certo? Bem, todos os dispositivos usam tecnologias variadas. Podem ser DVDs, né, CDs, HDs, pendrives, SSDs, com a tecnologia PATA, né, IDE, né, SATA, USBs e assim por diante. Uma coisa importante: um acesso tem que ser uniforme e tem que ser transparente. Ou seja, acessar um arquivo deve ser de forma comum, num sistema operacional inteiro, e transparente. Você tem que saber que quando você apertar no botão para acessar o readme.txt, vai aparecer para você o readme.txt. Da mesma maneira, vamos pensar nessa analogia com a caixinha dos Miraculous. Todos eles têm uma gaveta, né? Essa gaveta é igual, né? O sentido de abrir cada uma das gavetas é da mesma maneira, tá certo? Então isso é visão homogênea, e toda vez que você abre uma gaveta, você sabe o que tem ali. Qual o Kuami, qual é a joia que tem ali, no Miraculo que tem ali. Então isso é transparência para aplicações. Ok, todos os Kuamis, na verdade, representam esses arquivos, né, que estão na caixinha. Para acessá-los, você precisa de uma interface de aplicação, ou API, que seria o quê? A gaveta, justamente ela. Como é que é organizado isso, né? Você vê, é um octágono, né? Um negocinho de
decágono, na verdade, tem essa estruturazinha aí, e todas elas têm uma gavetinha, tá certo? E tem uma organização. Eu nunca parei para prestar atenção, mas pode ser uma organização por letra alfabética, né, por ordem alfabética, ou qualquer coisa assim. Né? Como é um desenho francês, tem que prestar mais atenção nisso. E tem um controle de entrada e saída. Toda vez que você abre a caixinha, você pega o Miraculo, né, e bota de novo e fecha a caixinha. Né? Então, isso é a maneira como a gerência de arquivo vai trabalhar nos sistemas operacionais, né, a grosso modo. Bem, quem são os dispositivos físicos? Já falei, DVDs, pendrives, HDs, etc, etc, etc. A estrutura de acesso para melhorar, quer dizer, você não acessa bit a bit, você acessa por bytes, por um conjunto de bytes. De 512 a 1024, a gente chama esse conjunto de bytes de bloco. Veja só, isso não significa que o arquivo vai usar parte desse bloco, ele usa o bloco inteiro. Então, por exemplo, se eu tiver um arquivo de 5.000 bytes, ele vai usar 5 blocos. Mas não porque tem 5.000 bytes, porque ele vai precisar, né, com 4 blocos, ele tem 4.096 bytes. Então ele precisa de um quinto bloco para acessar 5.000 e alguns quebrados. Né? Bem, esses quebrados que somados não dão, estão fora dos 5.000 fazem parte do último bloco. É uma perda de informação, porque nada vai ser usado ali, nada vai ser colocado ali. Aquele bloco pertence àquele arquivo de 5.000 bytes. Então, a gente perde, né, bytes nesse uso. Isso explica porque quando você compra um HD, né, de 1 tera, de 500 GB, você coloca na sua máquina e ele aparece sendo menor. Porque, na verdade, já tem arquivos ali dentro que comeram. Né, ele já vem pré-fabricado, dividido nesses blocos, comeu essa parte aí. Bem, para acessar esses dispositivos, você precisa de um direcionador, um driver, que a gente chama. É como se fosse aquele comando para acessar o QAMI, TIC transformar. Se você não der esse comando, você não vira, a Marinette não vira Ladybug. Se o Cat Noir não falar flag, mostrar as garras, ele não vira o Cat Noir. Tá certo? Então, esse que é o objetivo. O direcionador é um softwarezinho que permite que você converse com o sistema operacional, gerencie toda vez que aquele dispositivo quiser interromper alguma coisa, um teclado, um mouse, um disco, um monitor, por exemplo. Nesse exato momento eu estou usando um monitor, estou usando o som para poder interagir. Isso são graças aos drivers, aos direcionadores do microfone e do monitor. Bem, fisicamente, esses negócios já vêm pré-fabricados assim, são separados em trilhos e setores, mas para o sistema operacional, que é o ponto de vista lógico, ele separa em vetor de blocos, tá? Em blocos. Né? Aqueles 1024 se tornam blocos. Então você tem o que a gente chama de sistema de arquivos, né, para cada sistema operacional. O FAT, o NTFS, o Riser e assim por diante. Esses sistemas de arquivos são, na verdade, tabelas, né, ou vetores que contêm a informação dos blocos e sua identificação entre eles e setores física. Então, toda vez que a gente abre a caixinha, a gente está lendo, né, o arquivo. Toda vez que a gente tira, né, o QAMI e bota, a gente está escrevendo. Então, esse é o objetivo do driver, permitir escrita e leitura dos dispositivos. Tá certo? Em relação aos arquivos, eu já falei, você tem blocos físicos e blocos lógicos. Os blocos lógicos podem ser maiores que os físicos. E você tem duas operações básicas no sistema operacional associado ao hardware. Buffer, que é o quê? O buffer é aquele que vai conter aquilo que vai ser escrito. E o cachê, né, que é uma palavra francesa, tal qual nossa heroína Ladybug, que contém as informações que vão ser lidas. Ok? Aí está um exemplo. Você vê cada arquivo, né, está em cor diferente. O readme.txt azul, prova.doc em amarelo e o aula.pdf em laranja.
Aí eu divido eles em blocos iguais, né? Os tamanhos de blocos são iguais. Não interessa se eu perco informação no último bloco. Eu já falei para vocês que é assim mesmo. Aí a gente vai alocar, né? Então tem a alocação física e a alocação lógica. A alocação física é onde está disponível ele bota. Então tem que saber onde é que está. Então acontece essa forma que vocês estão vendo aí. Um vetor de blocos lógicos vai conter a identificação onde está fisicamente cada um desses pedaços do arquivo. Então, por exemplo, o readme, né, o pedaço zero dele está na parte do vetor 1, o pedaço 1 está na parte do vetor 6 e o pedaço 2 está na parte do vetor lá embaixo. E assim também os outros. Vocês percebem o seguinte, que eles ficam meio fragmentados, né? Porque você, na verdade, você está vendo o azul aqui no início e depois lá no final. Né? É assim mesmo. Existem formas de trabalhar com isso, que a gente vai ver mais adiante. Que a gente chama de alocação contínua. Imagine assim, alocação contínua é você acessar cada uma das gavetinhas uma atrás da outra. Entenderam? Uma atrás da outra. Listas encadeadas e a mais importante delas que é a indexada. Por quê? Porque a indexada diminui o tempo de acesso às informações que estão fragmentadas no disco. Então é como se eu dissesse assim: vou acessar o Miraculo Vermelho. Então eu já sei que o Miraculo Vermelho está lá na posição de cima, está indexado. Então eu já vou direto lá em cima, tá certo? Isso melhora o tempo de acesso ao arquivo. Essa alocação indexada existe no Linux, no Windows desde o 7. E justamente é para melhorar o tempo de acesso. Né? É importante ver o seguinte: a organização dos arquivos é feita por diretórios e arquivos. Diretórios também são arquivos. São arquivos que na verdade apontam para outros arquivos. Né? Então esses blocos espalhados, né, quando eles são indexados, eles melhoram o tempo de acesso a essa informação. Isso melhora o tempo de acesso ao arquivo em si. Então tá aí um exemplo de alocação indexada. Né? Eu digo onde é que está o início, onde é que está o fim, em que bloco ele está, e dessa maneira eu consigo acessar o arquivo mais rapidamente. Tá? Existe ainda outros tipos, mas o FAT, por exemplo, é uma tabela simples, onde ele simplesmente só vai dizer onde é que está, mas sem indexação. Mas os sistemas operacionais modernos hoje trabalham muito mais com essa parte de alocação indexada. Dessa maneira, a gente tem então é, algumas informações. Resumindo, né? Os blocos têm tamanho físico, fixo, né? Um arquivo de 5.700 bytes com blocos de 4.900 bytes vai ocupar dois blocos, sendo que 2.492 bytes não vão ser usados. Em média, perde-se meio bloco por arquivo, tá? Então, não tem jeito. Não adianta você ter um disco de 500 GB, você não vai usar os 500 GB, você vai usar menos, porque os arquivos vão ocupar mais blocos do que o número de bytes que realmente precisa. Existem dois tipos de interface, de texto e gráfica. A gráfica orientada a eventos e orientada a objetos. Hoje em dia é basicamente uma coisa só. A linha de comando ainda existe. Você pode instalar um Linux só com linha de comando, não há necessidade de ser com interface gráfica. Funciona muito bem, tá certo? E todos os comandos que existem na interface gráfica existem na linha de comando e vice-versa. São só formas diferentes de você visualizar os recursos do sistema operacional. Cada herói desse aí, né, acessa é, o sistema operacional através do seu QAM.
Mas tem várias formas de trabalhar com isso. Os sistemas operacionais, eles podem ser monotarefa ou multitarefas. Monotarefa ainda existe, sabe aonde? Quando você pega uma plaquinha de Arduino e bota um programa ali dentro. Aquele programa é um sistema operacional, porque ele controla os recursos, mas ele é monotarefa. O que significa isso? Ele está dedicado àquela tarefa que você fez. Acender uma lâmpada, mexer com um IoT ou qualquer coisa assim. Já o Windows, o Linux, são sistemas mais complexos, são voltadas para multitarefas. Percebam só que você pode ter um sistema monotarefa com multicore. Não tem nada a ver. Porque monotarefa significa a dedicação daquele sistema a um determinado conjunto de tarefas. Monoprocessada, multiprocessada ainda existe. Por exemplo, o ATmega 328P, que existe na maioria dos Arduinos, a versão antiga, é monoprocessado, ou seja, ele trabalha com uma CPU que tem apenas um core. Mas você pode trabalhar com múltiplas CPUs ou múltiplos cores, com sistemas mais bem elaborados. O Linux e o Windows hoje em dia são multicore, multiprocessados. Assim você também pode ter usuários simultâneos ou monousuários. Monousuário ainda existe. O próprio que eu falei para vocês, o Arduino, a plaquinha de Arduino, o ATmega 328P, é um sistema monousuário. Em termos de tempo de resposta, é o seguinte: o que é lote? Lote ele só faz um programa por vez. É o que acontece no mundo dos microcontroladores. Interativos, você tem aquela ilusão de ter vários programas ao mesmo tempo. Nesse caso, a CPU ela é concebida na sua arquitetura para ter um tempo e dentro desse tempo colocar vários pedaços do processo, executar vários pedaços do processo. A gente chama isso de sistemas operacionais interativos. O Linux e o Windows são exemplos disso. Mas ambos, tanto o lote como o interativo, pode ser de tempo real. O que é tempo real? Tem um tempo específico para executar uma tarefa. Por exemplo, neste caso eu estou usando o Windows que não é tempo real. Por quê? Porque eu poderia ter programado o sistema para que em determinado tempo ele parasse. Então, parava a minha gravação, parava tudo que eu estou fazendo. Isso é tempo real. Ele trabalha com uma tarefa dentro de um tempo específico. Terminou aquele tempo, não quer saber se a tarefa foi cumprida ou não. Ele vai parar e vai executar outra tarefa ou vai voltar ao ciclo original da tarefa, da primeira tarefa. Entenderam? As interfaces gráficas, né, como eu falei, elas são uma forma diferente de apresentar os recursos do sistema operacional. Muito mais fácil do que mexer com linhas de texto, com certeza. Aí tem dois exemplos. Na direita o Windows e na esquerda o Linux. É, todos eles são baseados em objetos, em eventos, e todos representam os recursos através de ícones, tá certo? Bem, os sistemas operacionais mais usados são os Windows 7, 8 ou 10, né? E o Mac OS ou o iOS, né? Dependendo se você esteja usando num celular. E o Linux, né? Que é o Android também. Bem, gente, a Marinette só está aí para dizer que essa parte básica do sistema operacional acabou. O nosso amigo Cat Noir vai então nos explicar um pouquinho sobre o Windows 8 e o Linux. Falar algumas curiosidades, algumas coisas extras aí que podem ser úteis para vocês. Aguardem então, tá bom?